sobre essa palestra aí, se quem tiver aí, quiser fazer alguma pergunta aí rapidinho, a Lívia ainda está aqui com a gente. Então vamos dar seguimento aqui. Então deixarei vocês aqui com a nossa grande professora aqui, Catarina. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu sempre trago o hábito de professora, então, por isso a mesinha. Eu não trouxe, dessa vez eu não trouxe o slide, né, para passar. E, na verdade, eu tenho uma notícia para vocês, eu mudei de tema. Mas, assim, acaba tudo dando certo. No Café Patriota, tudo sempre dá certo. Depois da minha última palestra aqui no Café Patriota, eu... acabei virando pré-candidata do Novo, porque foi tudo muito rápido, assim, então as coisas vão se emendando. E, por coincidência, o que eu vou falar hoje tem tudo a ver com a palestra anterior. Assim, eu não vou falar exatamente sobre ideologia de gênero, mas eu vou falar sobre o globalismo, sobre essa agenda que envolve também a ideologia de gênero, tá? Porque o assunto que eu ia falar, ele acabava ficando muito, muito específico, né, do ponto de vista filosófico, uma coisa mais acadêmica, eu achei que não seria muito interessante. A questão do desconstrucionismo é um pouco complicado, tem que trazer uns elementos aí de filosofia que é difícil explicar. Então, eu achei por bem trazer para vocês um livro que ele é muito, muito, muito importante para entender isso aqui que a palestrante anterior falou. Esse livro ele se chama Maquiavel Pedagogo, ou Ministério da Reforma Psicológica. Ele é um livro de um escritor francês chamado Pascal Bernardin. Quem quiser depois algumas outras referências, assim, é só falar comigo no Facebook. Como não vai aparecer nada aqui, pode ser que vocês percam alguma coisa, mas assim, vai dar certo. Do que é que trata esse livro? Esse livro ele é uma coletânea de documentos, tá? De documentos... dessas instituições internacionais, principalmente documentos da Unesco. Então, a gente vai ver que, por trás daquilo que muitas pessoas acabam dizendo que é uma teoria da conspiração, por causa do modo abrangente como a coisa acontece, existe mesmo algo que precisa da nossa atenção. Então, assim, isso que foi apresentado... existe de fato, né, mas a gente tem que olhar com certa cautela para a gente nem cair num fanatismo, assim, numa questão meio aterrorizadora, nem ficar assim, totalmente inocente em relação ao que está acontecendo. Então, esse escritor ele defende a ideia de que há uma espécie de criptocomunismo. Cripto é uma coisa que está escondida, assim. Então, um comunismo escondido, como se fosse uma coisa que vai acontecendo subrepticiamente sem a gente se dar conta. Isso tem a ver com um pensador chamado Antônio Gramsci, que foi o pensador que levou a ideia de que o comunismo ele não precisa mais ser implementado por vias de violência, né? Mas sim pela sua disseminação na cultura, pela disseminação na cultura de algumas ideias. Então, o que a gente está vendo, né, e algumas pessoas enxergam a coisa dessa maneira, é justamente essa penetração dessas ideias, né, comunistas no seio da sociedade, pela mídia, pela escola, pelas grandes corporações, e é isso que a gente chama de globalismo. Então, eu falo assim, de uma maneira assim, até mais beabá, porque muitas vezes a gente se perde no meio a tantas informações na internet, né? Isso é globalismo, globalização é a mesma coisa? Não, não é. Globalização é uma coisa, globalismo é outra. Globalização tem a ver com o intercâmbio comercial, tem a ver com as trocas culturais. Globalismo tem a ver com uma espécie de modelo burocrático que quer impor uma determinada padronização, uma determinada homogeneização do pensamento. Certo? Então, é basicamente sobre isso que o livro trata. Então, o meu objetivo aqui é expor o livro. E aí eu vou tentar ser sucinta, mas eu vou tentar passar a ideia geral do livro, né? Então, eu começo com uma citação do Pascal Bernardin, que ele vai dizer o seguinte:
Sob o manto da ética e sustentada por uma retórica e por uma dialética frequentemente notáveis, encontra-se a ideologia comunista, da qual apenas a aparência e os modos de ação são modificados. A partir de uma mudança de valores, de uma modificação das atitudes e dos comportamentos, bem como de uma manipulação da cultura, pretende-se levar a cabo a revolução psicológica e, ulteriormente, a revolução social. Essa nova ética faz hoje parte dos programas escolares da França. No caso é porque o autor é francês, mas eu diria que ela faz parte dos programas escolares de todo o mundo, né, basicamente. E é obrigatoriamente ensinada em todos os níveis do sistema educacional. Então, a ideia, o subtítulo desse livro é Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. Então, o que ele está dizendo, o que ele está afirmando é que existe uma reforma psicológica em curso que antecede essa revolução social. E aí ele começa a mostrar, no começo do livro, várias técnicas de uma manipulação psicológica que são usadas pelos psicopedagogos. E todas essas técnicas psicológicas de manipulação, de lavagem cerebral, elas estão sendo implementadas. Tá certo? Então, os professores eles estão sendo formados justamente para implementar essas técnicas, que essas técnicas possibilitam a mudança de valores, a mudança de comportamentos. Então, a coisa é muito séria nesse sentido. E a questão como é que eles fazem isso assim, de uma maneira tão aberta? Justamente pela questão da manipulação da linguagem. Porque, veja bem, o que se diz é que você está buscando a paz, você está buscando uma sociedade mais justa, você está buscando preservar o ambiente. Só que, sob esse discurso bonito, né, sob esse discurso politicamente correto, o que vai acontecendo é que algumas corporações, alguns burocratas vão ditando, vão tendo um controle cada vez maior da sociedade. Certo? Então, assim, uma espécie de racionalização, né, de ideia de que esses burocratas sabem o que é melhor. Então, é isso que está acontecendo. Eu não estou corroborando exatamente essa tese no sentido de dizer que existem algumas pessoas reunidas atrás de uma mesa, atrás de um balcão, que querem dominar o mundo. Não é exatamente isso, mas existe um movimento forte. Então, isso é preciso que seja levado a sério, porque a gente está vendo cada vez a coisa progredir mais. Então, essa semana mesmo, vocês viram que foi aprovado na Câmara dos Deputados, na Argentina, a legalização do aborto. Então, todas essas agendas são agendas progressistas e, por sua vez, são agendas globalistas. Porque essa perspectiva globalista da qual eu estou falando, ela é justamente uma agenda progressista, que fala em direitos humanos da forma como os progressistas falam em direitos humanos. Certo? E como é que os progressistas falam em direitos humanos? Por exemplo, dizendo que o aborto é um direito da mulher. Ou seja, você tem uma ideia de humano que é muito deturpada, você tem uma ideia de humano que é muito limitada, muito reducionista. E a partir daí, dessa perspectiva, você vai moldando um certo discurso, aquilo que deve ser feito. Né? Então, é basicamente isso. Então, o autor aqui, o Pascal Bernardin, ele vai mostrar que lá na França houve uma substituição das escolas normais pelos institutos universitários de formação de mestres. Então, a formação do professor é muito importante nesse processo, justamente porque o professor vai formar o aluno. Então, o professor primeiro é formado com essas técnicas de manipulação pedagógica, ou seja, o professor ele acredita que ele efetivamente precisa manipular o comportamento daquela criança. E ele é ensinado a fazer isso através de técnicas muito pensadas, muito estudadas. Tá certo? Então, a ideia é a prioridade das ciências da educação e da psicopedagogia na formação desses professores, e a ideia é redefinir o papel da escola. A prioridade já não é a formação intelectual, mas o ensino não cognitivo e a aprendizagem da vida social. Então, você troca uma ideia de ensino não cognitivo por uma aprendizagem da vida social. O objetivo é modificar os valores, as atitudes e os comportamentos dos alunos e dos professores. Para isso, são utilizadas técnicas de manipulação psicológica e de lavagem cerebral.
Os ensinos formal e intelectual são negligenciados em proveito de um ensino não cognitivo e multidimensional, privilegiando o social. Há então uma ditadura psicológica. Não se pretende fornecer aos educandos ferramentas para a autonomia intelectual, mas antes se lhes deseja impor subrepticiamente valores, atitudes e comportamentos por meio de técnicas de manipulação psicológica. Ora, se os próprios professores eles são formados com essas técnicas de manipulação psicológica, eu vou já falar algumas quais são, a educação está voltada para isso. Você aceita uma ideia de educação que ela é voltada para a manipulação psicológica das pessoas que estão sendo educadas. Ou seja, você não educa mais para a liberdade, você não educa para a autonomia, você não tem uma ideia de formação humana, por exemplo, como uma ideia grega, você não tem um ideal superior, não, você tem uma ideia de que aquela casta ali de sujeitos racionais sabe o que é correto, e ela precisa manipular aqueles alunos, aqueles jovens, aquelas crianças, porque eles não sabem. Então, é muito essa ideia. É como se eles tivessem imbuído de valores que eles acham que são bons. Ora, aquelas pessoas que não defendem o aborto, por exemplo, elas são muito ignorantes. Então, vamos ajudar elas a aceitar. Aquelas pessoas que não aceitam, que não entendem que existe o que não é binário, que é G, Y, Z, B, T de sexualidade, as pessoas não entendem isso, a gente vai ajudar elas vão mudar esses valores. Então, assim, se acham que tem que tem um determinado conhecimento e que precisa passar para esse aluno, e estuda técnicas de persuasão, né, de persuasão psicológica para poder passar isso. Então, o objetivo da obra do Pascal Bernardin, que eu estou expondo para vocês, é esclarecer o que realmente está em jogo nos debates atuais concernentes à reforma do sistema educacional. Então, a gente está vendo também no nosso país que está havendo uma reforma educacional e para onde ela está levando. O que é que significa a nossa base nacional curricular comum? O que é que tem ali que vai ser padronizado, que vai ser homogeneizado, que vai ser colocado goela abaixo de todas as escolas, né? Então, é importante ficar atento para isso. As teses expostas nesse livro são todas elas representativas das correntes de ideias que perpassam os meios globalistas. Então, para quem ainda não conhece, essa ideia de globalismo é exatamente isso. É uma ideia de uma homogeneização a partir de determinadas ideias que têm um apelo emocional muito forte. A pacificação, o ambientalismo, e aí você vai tendo cada vez mais o controle, quebrando as soberanias e concentrando tudo numa grande corporação, né? Que, no caso, infelizmente, acaba sendo a ONU. Que, no seu nascimento, no seu nascedor, ela tem efetivamente uma intenção boa, ela tem um papel louvável, mas acaba que ela é cooptada, talvez, por essa perspectiva, né? Bom, então, no primeiro capítulo desse livro, o Bernardin fala das técnicas de manipulação psicológica, que eu não vou expor aqui, eu vou só falar alguns nomes. São técnicas baseadas no behaviorismo e na psicologia do engajamento. Então, técnicas de submissão à autoridade, de conformismo, normas de grupo, dissonância cognitiva, decisão. Basicamente a ideia de você jogar com digamos assim, com a estrutura psicológica do jovem, da criança. Eles vão mostrar aqui em detalhes todas as formas de fazer isso. E ele faz esse esclarecimento inicial, porque depois isso vai aparecer nos documentos oficiais, que são o apoio psicopedagógico desses documentos que ele cita aqui. Então, a informação que eu quero dar para vocês é que esse livro ele é totalmente documentado. Então, tem os esclarecimentos do autor, mas eu diria que 60% do livro são documentos. Documentos da ONU, documentos da Unesco, e ele está simplesmente comentando, tá certo? Por exemplo, vamos pegar um pouco dessa coisa comportamental, só para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Nossos atos podem influenciar nossas atitudes, crenças, valores ou opiniões. É possível induzir diversos comportamentos, apelando-se à autoridade, à tendência ao conformismo e às técnicas de pé na porta ou porta na cara. Depois vocês olham no livro o que é que significa isso. Os fundamentos que servem de base a esses atos induzidos repercutem em seguida
sobre as opiniões do sujeito, modificando-as. Isso é uma lavagem cerebral. Ou seja, você pensa que só as suas opiniões podem mudar o seu comportamento, mas um comportamento também pode reverberar nas suas próprias opiniões ou na sua visão de mundo. Então você tem técnicas de aliciamento. Vamos supor, um sujeito ele tem uma visão de mundo mais religiosa, supomos, entre aspas, assim, conservadora, e ele começa a ser aliciado a determinadas práticas que ficam entrando em desacordo com aquele mundo moral dele. Então isso vai gerar um conflito psicológico. Ele vai fazer um ato, digamos assim, ele fez uma coisa que no mundo moral dele ele julga errado, ele vai se sentindo aliciado àquilo e ele vai gerar uma dissonância cognitiva. Para diminuir aquela tensão psicológica, o que é que ele vai fazer? Ele vai acabar modificando seus valores, porque ele não aguenta a tensão. Então você está agindo de uma maneira e o seu mundo valorativo está te acusando, a tendência é que você afrouxe essa tensão psicológica. Então você acaba afrouxando seus valores também. Então são várias técnicas que ele fala. Mas só para citar um pouco do que a outra pessoa falou, a Lívia, né? Do que a Lívia falou, por exemplo, aquela história do Kirmuzinho, né? Que teve toda aquela polêmica. Você tem ali, por exemplo, nessa exposição, você tinha um homem nu. E as crianças elas eram sugestionadas, impelidas a tocar nesse homem nu. Então, isso é uma coisa tão absurda, assim, mas vamos entender isso no sentido aqui do que eu estou falando, de comportamentos aliciadores. Então, você começa com algo que talvez não tenha uma dimensão muito grande. Então, vai dizer, o que é que tem? A pessoa está conhecendo o corpo, não sei o que. Mas isso aí, para o psiquismo de uma criança, vai abrindo uma porta muito grande. E também afrouxando a questão da moralidade. Isso é uma coisa muito grave. Então, esses gestos aliciantes, eles vão tendendo a baixar a guarda, né? A baixar o superego, digamos assim, tanto do sujeito, né? Quanto, enfim, a criança nem tem superego ainda, coitado, direito. Mas, enfim, ele mostra, né, no começo desse livro, todas essas ideias. A dissonância cognitiva é interessante, que é justamente essa ideia de que o que é dissonância cognitiva? É uma contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo. Sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento, etc. O indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, apresentará forte tendência a reorganizar o seu psiquismo. Eu estou muito chateada com essa história da legalização do aborto na Argentina, né? Então, eu acompanho nas redes sociais, acabei fazendo umas postagens e vi muitas postagens. Então, assim, alguns colegas meus que são contra o aborto fizeram postagens muito fortes com cenas daquelas clínicas de aborto com os fetos lá, todos ensanguentados e tudo. Eu não gosto nem de olhar, assim, é uma coisa que enfim, incomoda. Mas eu digo, de repente aquilo é necessário, porque uma pessoa que defende aquilo de uma maneira meio ingênua, porque ela já está totalmente, digamos assim, dentro desse esquema de manipulação psicológica, ela vendo aquilo, ela pode ter um choque. E pode gerar alguma coisa dentro dela, uma certa dissonância cognitiva. Então, dali pode até, de repente, surgir uma rejeição disso. Certo? Mas enfim. Então, dispõe-se de técnicas, os estudos, né, eles dão técnicas extremamente poderosas e de fácil aplicação, que permite que se modifiquem os valores, as opiniões e os comportamentos e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretende inculcar. Tais técnicas requerem a participação ativa do sujeito, que deve realizar atos aliciadores aos quais, por sua vez, os levarão a outros contrários às suas convicções. Então, vamos só resumir aqui para vocês entenderem. Por que eu estou falando dessas técnicas de manipulação, dessas técnicas de lavagem cerebral? Porque elas são efetivamente usadas, elas estão sendo explicadas nesses documentos oficiais da Unesco. Porque sabe-se que é necessário não apenas agora um ensino cognitivo, mas um ensino para mudar os valores, o ensino para mudar a perspectiva moral do educando, né?
Bom, então, a Unesco e o controle psicológico. Em 1964, a Unesco publicou um importante trabalho, intitulado A Modificação de Atitudes. Então, um trabalho da Unesco, tá, que eu estou falando, é um documento oficial. Nesse trabalho, o autor visa explicitamente a difusão de técnicas de manipulação psicológica nas escolas. Então, nesse documento da Unesco, você tem o autor que está explicando como usar essas técnicas de manipulação psicológica na escola. As publicações das organizações internacionais discorrem frequentemente sobre a modificação de atitudes éticas, culturais, sociais, políticas e espirituais. Isso é feito em escala internacional. Então, lembra daquilo que eu falei, não se trata mais de um conhecimento meramente cognitivo. A educação é uma educação de valores, de cidadania. Você precisa mudar a visão comportamental daquela pessoa. Como é que um indivíduo que tem um pai e uma mãe evangélico, católico e tudo, vai aceitar aquilo que o professor de história dele diz? Tem que ter muita técnica. O que é que aquela professora louquinha está querendo dizer? Tá certo? Então tem que ter muita técnica de persuasão psicológica. Mais que disposições e comportamentos, né? São os valores que fundamentam um e outro que devem ser subvertidos. Então a educação atual, ela é feita para subverter valores. Por isso que você precisa de todo esse aparato psicopedagógico para lidar com os alunos. Compreende-se, portanto, facilmente a aversão manifestada por muitos daqueles que veem o nosso sistema educacional ser invadido pelas psicopedagogias. Uma mudança de valores constitui uma revolução psicológica muito mais profunda que uma revolução social. Então, a gente pode estar dizendo, não está acontecendo nada, a gente não tem marxismo, a gente não tem comunismo, a gente está aqui na sociedade, está acontecendo uma coisa muito séria. Está acontecendo uma revolução psicológica. Você achar que é normal, que não há nada de estranho, uma pessoa receber um documento, como eu recebo um documento oficial de uma coordenação do meu curso, trocando as desinências de A e O por X, eu acho isso uma coisa complicada. Porque você vai naturalizando uma coisa que não faz sentido. E a coisa é de tal modo gritante que poucas pessoas têm coragem de dizer a neve é branca. Você não está vendo que existe homem, que existe mulher, e que você dizer uma coisa diferente. Eu entendo todas as discussões em torno disso, tá? Mas eu estou dizendo que, por trás do, como ela já explicou, existe uma ideologia que está tentando ser passada a todo custo. Tá certo? E a gente acaba entrando, por quê? Aí lembra de todas aquelas técnicas psicológicas, toda aquela questão psicológica por trás. A questão da maioria, a questão do grupo. Então, se eu estou numa universidade, eu tenho 18 anos, 19 anos, e eu sou bombardeado direto com aquela ideia de gênero, com aquela ideia de sexualidade, de banalização da sexualidade, isso acaba gerando quase uma impossibilidade de reação. Eu falo isso porque eu venho do meio universitário, eu passo a minha vida dentro da universidade, e eu sei como a coisa acontece lá, é uma coisa muito séria. É muito sério. Então, quando sai agora a coisa está até interessante, porque tem uns 10 alunos em 100 que de repente acorda ali. Mas é difícil você sair daquele núcleo, né, de persuasão, é muito difícil. Deixa eu passar aqui um pouco. Não é um aumento da educação que leva ao... Não, deixa eu olhar aqui. Bom, então deixa eu só falar aqui sobre um documento, né, esse documento da Unesco, que diz o seguinte. Alguns autores asseveram que um aumento de instrução tende a produzir deslocamentos perceptíveis. Quais são os Isso aqui é um documento oficial da Unesco, tá? O que é que ele está dizendo? Se a gente fizer a coisa bem feita, você vai ter esses resultados. Os resultados são esses aqui. Você vai fazer um deslocamento do nacionalismo para o internacionalismo, no plano político, do tradicionalismo ao materialismo, no plano da filosofia social geral, do senso comum à ciência como fonte de provas aceitáveis, do castigo à recuperação na teoria dos regimes penitenciários, da violência e da ação direta à legalidade como meios políticos, da severidade à tolerância em matéria de educação infantil, do sistema patriarcal à igualdade democrática em matéria de relações conjugais, da passividade ao ímpeto criador no que diz respeito aos divertimentos e ao lazer.
Esse resumo parece indicar que a educação provoca uma larga e profunda modificação das atitudes sociais. Você passando a vista de olhos ali, você não vê nada demais, né? Mas o que é demais aqui é mostrar que essa educação ela é voltada para um movimento muito forte de transvaloração, de mudança de concepção de valores. Aí fala o autor, né, o Bernardin. Notemos, contudo, para restabelecer a verdade, que não é o aumento da educação que leva ao mundialismo, ao materialismo e ao permissivismo. O que conduz a isso é o aumento da educação revolucionária. Então, você dizer que se você aumentar o grau de instrução, o sujeito vai chegar até o materialismo, é uma coisa absurda, porque o materialismo é uma das coisas mais rasteiras, assim, do ponto de vista filosófico. Então, você dizer que um grau elevado de instrução vai lhe levar a isso, é porque você entende essa instrução como uma instrução revolucionária, como uma educação revolucionária. Importa tratarmos não de modestos... Enfim, são várias citações aqui dos documentos da Unesco que deixa claro assim, essa ideia. Esse objetivo, né? Bom, eu vou ter que pular várias coisas, né? Para tentar dar uma resumida. A redefinição do papel da escola e o ensino multidimensional. Então, a questão do ensino não cognitivo e multidimensional. O ensino multidimensional é o ensino, sobretudo, ético, cultural, social, comportamental e até mesmo político e espiritual. Qual é o problema? Eu vou dizer uma coisa, eu sou professora de filosofia, eu adoro filosofia, faz 15 anos que eu estudo filosofia, e eu não mexo um dedinho para lutar a favor da obrigatoriedade do ensino de filosofia nas escolas. Eu não faço isso, porque eu sei que a filosofia e a sociologia, elas estão sendo usadas justamente para possibilitar isso aqui. Porque você tem um currículo aberto, tá certo? Você não tem uma necessidade ali de estar aprendendo a matemática, a ciência, o português é uma coisa que tem um conteúdo mais determinado, você tem uma abertura, e nessa abertura vai dar alguma merda. Vai dar, o cara que está lá, ele não está preparado para lidar com aquela criança. O meu filho tem 7 anos de idade, ele tem aula de filosofia, e eu fico muito preocupado. Digo, que diabo o menino está vendo de filosofia com 7 anos de idade? Então, por quê? Porque eu não tenho acesso àquele conteúdo. Aí um dia me ligaram dizendo que o menino estava tendo uma crise de choro na escola. Eu disse, o que foi? Não, porque a professora estava dando aula sobre ambientalismo, e disse que o mundo ia se acabar se as pessoas não cuidassem do meio ambiente. Eu digo, isso é terrorismo psicológico que vocês estão fazendo. Porque no ano anterior, o meu filho não conseguia ver uma torneira ligada, que ele ficava nervoso. Está gastando água, vai acabar o mundo. Por quê? Porque você entra com essa, porque é importante, o ambientalismo. Meu filho, uma criança de 7 anos, achar que se ela não acertar todas aquelas lixeirinhas, o lixo certo, o mundo vai acabar, é um negócio meio complicado para a cabeça dela. Então, mas por que importa essa ideia de ambientalismo? Porque ambientalismo é uma coisa que tem essa pauta maior e que quebra as soberanias. Então, não é que haja um interesse, porque o clima, porque o efeito estufa, não é exatamente isso. Isso é a desculpa. O importante disso tudo é que quando você faz com que os Estados Unidos, ou com que a Alemanha, ou que a França se submeta a uma regra maior, que é uma regra que está ali concentrada na ONU, então você quebra a soberania daquele país e tudo vai se concentrar naquele órgão maior, que no caso é a ONU. Agora, entende que a ONU ela tem um poder muito grande e cada vez mais que entra essas agendas, ela aumenta o seu poder. E se a gente levar em consideração que o que a ONU entende como direitos humanos não é efetivamente isso, certo? Então, isso é uma coisa muito complicada. Se você vê que a ONU, ela coloca, ela dá assento, ela conversa com líderes de países árabes sobre a alegação de multiculturalismo, onde nesses países islâmicos você vê violações e mais violações e mais violações de direitos humanos, você vai entender que há alguma coisa muito complicada. Certo? Então, o que a gente precisa ficar com o pé atrás é justamente essa ideia do discurso bonzinho. Porque a gente tem uma tendência muito grande de achar que tudo que a ONU diz é legal. Hoje não, né? Porque a gente está vendo mais difundir essa crítica ao globalismo, mas se você vê uns anos atrás, sabe porque a ONU disse, ótimo, beleza, a ONU disse, então tranquilo. E aí não é bem assim, porque você tem ali toda uma agenda que está sendo disseminada que a gente está aqui criticando. Certo?
Bom, então se trata de uma redefinição do papel da escola baseado na necessidade de uma revolução ética, né? Os elementos constitutivos dessa nova ética são os seguintes. Então, olha só. As palavras, elas são bonitinhas. Então, você tem uma certa aderência emocional a elas. Tipo, você pega uma pessoa de esquerda, né? É muito legal, porque eles são a favor dos direitos humanos, eles são a favor de tudo que é bom. E a gente é mal, assim, porque a gente é contra, a gente é mal. Então, tem que ter cuidado com essa manipulação da linguagem. Porque o que importa não é a palavra. O que importa não é a palavra. Você não está defendendo os direitos da mulher porque você diz que é feminista. Você não está defendendo os direitos humanos porque você usa esse termo e, ao mesmo tempo, você defende uma ditadura como a ditadura da Venezuela, onde efetivamente os direitos são violados. Você não está defendendo o direito humano quando você usa essa palavra e, ao mesmo tempo, você encampa a causa palestina e fala horrores do Estado de Israel sem entender nada do assunto, certo? Só para você ficar bem na fita. Então, é muito complicado esse uso, essa manipulação de termos. Mas, assim, de todo modo, essa revolução ética que é proposta, né, ela passaria pelos direitos humanos, que estenderia ao direito social, direito à habitação, à alimentação, ao trabalho, a bioética, o direito das crianças. O que é isso que eu estou falando? São as palavrinhas bonitas que a ONU usa para ir ganhando terreno. Tá certo? Então, sob esse discurso, é muito difícil você ir contra. É a mesma coisa sei lá, de você dizer do PSOL ou do PCdoB dizer, porque eu defendo a democracia. Você é contra a democracia? Não. Eu sou contra o que você entende por democracia. Agora me diga o que você entende por democracia. Tá entendendo? Então, quando a pessoa tem a manipulação da linguagem, e a esquerda ela tem a manipulação da linguagem, então a gente fica em maus lençóis. E eu acho que a primeira batalha, a primeira frente é justamente essa. É a gente recuperar a linguagem. A gente recuperar a nossa possibilidade de fala que nos foi tomada. Então, você tem direitos das crianças, bioética, educação para a paz. Quem é que não quer paz? Quem é que não quer paz? Aí a ONU vai dizer, não, a gente quer a paz. Mas que paz? Tá certo? Então, a questão do Estatuto de Desarmamento, né? Então, você quer arma, então você não quer paz, você não é pacifista. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Vocês estão com a palavra bonita, a gente está com a realidade. Porque a gente sabe que quem está armado são os bandidos. E a população está totalmente desarmada, está insegura. Mas vocês estão com a palavra bonitinha, bacana. Ponto para vocês, tá? Tolerância, né? Tolerância. Multiculturalismo. Tudo isso é muito bonito. Vamos ter tolerância. Vamos ter tolerância com os islâmicos. Vamos ter muita tolerância com os islâmicos. Mas você não fale nada dos islâmicos. Os islâmicos vão e explode tudo e faz aquela coisa toda. E a gente, não, mas vamos ser tolerantes. A gente tem que ser tolerante. Porque o importante é a tolerância. E aí fica nessa, né? Desenvolvimento da consciência política. Bom, trata-se de uma nova moral pretensamente universal e a qual se considera como elaborada cientificamente. Então, sempre tem essa ideia de que é pensado cientificamente, enfim. Seria necessário salientar que os valores religiosos de todas as religiões são os primeiros visados e que já não será possível transmiti-los, porque aí você tem um deslocamento. Quando você quer impor esses valores universais, mas que são valores que têm essa base globalista e progressista, você vai se contrapor frontalmente aos valores morais da sua religião, da sua tradição. Então, isso vai entrar em choque. Então, você precisa fazer um deslocamento aí. Então, o maior obstáculo para essa agenda, para essa ideia, para essa nova ideia de humano, para essa nova ideia de que, você não entende que o que importa é a saúde da mulher e que o feto não é uma vida. Você é uma pessoa tão ignorante que você não entende isso. A gente vai ajudar você a pensar melhor, mas para a gente ajudar você a pensar melhor, você precisa largar essa bobagem da sua igreja, da sua religião. Entende? Então, você vê que é como se a ética ela se deslocasse da ideia da religião para a ideia do Estado. Quem controla a moral agora é o Estado. O Estado vai dizer, o direito humano é isso. A ONU vai dizer, direito humano é isso, o bom é isso. A sua religião é uma coisa ultrapassada. A sua religião é uma coisa dogmática, né? Então, aí você tem a ideia da escola contra a família, né? Que é uma polêmica que a gente vive. O ensino da ética deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração a outra.
Como é que a sua vovó vai entender esse negócio de multiculturalismo ou de ideologia de gênero? Ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela está querendo te passar uma coisa muito ultrapassada. Uma coisa muito assim pô, a bichinha, né? Ela não entende que essas coisas novas, né, que estão acontecendo. Aí você vai mudando, você vai bloqueando a transmissão de saberes e abrindo espaço para uma nova valoração. Então, o lugar da escola. Então, assim, eu sei que eu estou me prolongando um pouco, mas é importante citar algum documento para vocês não acharem que isso aqui é loucura. Então, um documento aqui da Unesco, do Conselho da Europa, do Parlamento Europeu, tudo isso. Ele diz o seguinte: na origem dessa reflexão de ordem pedagógica, de certo encontrar-se-á a clássica oposição entre instrução e educação, entre escola e família. Isso aqui é um documento da Unesco falando sobre essa questão escola-família. Será preciso deixar a esfera privada da família o encargo e a possibilidade de educar? Apoiando-se para tal não ética? Agir de outro modo não seria romper com a neutralidade da escola, com sua função essencial de transmissão de conhecimentos objetivos? Contudo, a escola, aí ele afirma, né? Contudo, a escola não pode limitar-se a ensinar. Ele está jogando com essa ideia. Bom, você tem a família passando valores, mas a escola também precisa passar valores. E aí, o que é que a gente faz? Aí ele vai dar a posição dele. A escola não pode limitar-se a ensinar. De maneira implícita ou explícita, ela é portadora de valores e as transmite. Então, quem vai transmitir é a escola, a família que se ajeite aí, tá certo? Então, eu participei de um debate, eu acho que há uns 2 meses atrás, que era o problema de uma professora do interior do Ceará, que foi dar uma aula. Essa aula era sobre religião africana, sobre cultura africana, e ela estava falando sobre candomblé. Só que ela estava lá no Juazeiro do Norte, na terrinha do Padim Padicício, dando aula para os moleques, e a mãe dos meninos ficaram indignados. Então deu uma confusão danada, porque a mãe dos meninos foi lá e tudo. E aí o que é que acontece? Não, mas é obrigado. Por quê? Porque já tem uma lei que obriga você dar cultura indígena, você dar cultura africana, e aí, por baixo dos panos, você fala sobre cultura africana, você fala sobre cultura indígena. Então isso gera um choque. Porque a coisa está vindo de cima para baixo, você está impondo uma coisa que não faz parte da realidade daquelas crianças. Aí o pai vem reclamar: eu não quero que você fale de Oxum, de Exu, de coisa para minha filha. Não quero isso, eu sou cristã. Ah, não, mas faz parte do currículo, eu vou passar isso aí para ela. Então a mãe está errada, então a escola vai entrando. Então vamos supor, ideologia de gênero entrou no currículo, a mãe vai reclamar: não, meu filho, sua mãe é careta, sua mãe não sabe de nada, fica aqui com a gente e tal, e a gente vai lhe passar a real. Então você tem um choque aí da família com a escola. Então a manobra destinada a modificar os valores articula-se assim, ó, preste atenção só nisso aqui, que eu acho que essa frase, eu até coloquei no meu Facebook ontem, essa frase que eu gostei muito. Ela diz o seguinte: a modificação dos valores articula-se assim: inicialmente, impedir a transmissão, especialmente por meio da família, dos valores tradicionais. Então, você começa impedindo a transmissão dos valores tradicionais. Face ao caos ético e social daí resultantes, porque se você bloqueia a transmissão desses valores, o resultado é o caos, tá certo? Face a isso, torna-se imperativo o retorno a uma educação ética, controlada pelos Estados e pelas organizações internacionais. Você está entendendo como é o esquema? Primeiro você bloqueia a transmissão de valores pela família. Isso vai gerar uma desordem, um caos, uma loucura. E aí quem depois vai dizer o que é moral? O Estado. Então, o retorno à educação ética. Essa educação ética é controlada pelo Estado e pelas organizações internacionais, não mais pela família. Pode-se, então, induzir e controlar a modificação de valores. Esquema revolucionário clássico, tese, antítese e síntese, que explica a razão por que, chegada a hora, os revolucionários se fazem os defensores da ordem moral. E por que, nolens volens, os partidários de uma ordem moral institucionalizada se encontram frequentemente lado a lado com os revolucionários. O que é que essa citação está dizendo? Está dizendo assim, ó, ninguém consegue viver sem uma ordem, ninguém consegue viver sem uma estrutura ética, ninguém consegue viver sem uma estrutura moral. Você tem uma estrutura ética moral herdada da tradição. Na verdade, a gente tem, eu dou muito aula sobre isso, a gente tem uma herança aí secular, enfim, de tradição.
Você bloqueia isso, aí gera o caos, que eu acho que é mais ou menos o que a gente está vivendo, porque se isso aqui não for o caos, eu não sei o que é, não. E aí, quando você está no meio desse caos, o que acontece? Uma outra voz vai te dizer o que é moral, vai te dizer o que é ético. Tá lá, os burocratas da ONU estão te dizendo. Estão te dizendo, olha, ético é o aborto, você não está entendendo que matar um feto é uma coisa muito, muito ética. Porque senão você vai prejudicar o direito da mulher de dar para quem ela quiser, na hora que ela quiser, e não ter que suportar esse fardo depois. Tá certo? Então, quem vai ditar isso agora é o Estado. Então, é esse o movimento. Essa revolução cultural, então, ela passa também pelo multiculturalismo, né? Então, basicamente, quase todos os documentos dessas grandes organizações, elas vão falar em multiculturalismo. Seria, por exemplo, um documento do Conselho da Europa. Seria necessário que a formação aprimorasse a aptidão dos estudantes para incutir uma inteligência internacional em seus alunos e prepará-los para trabalhar numa sociedade multicultural. Isso aqui é documento oficial, tá? Outro documento oficial. Programa de formação pedagógica cujo objetivo é preparar o futuro professor para exercer sua profissão em escala cada vez mais multicultural. Olha, então você tem em vários documentos essa palavra multiculturalismo. Em pouco tempo, o que é que significa multiculturalismo? Significa a ideia de que todas as culturas têm o mesmo valor, que nenhuma se impõe sobre a outra. Mas se nenhuma se impõe sobre a outra, se nenhuma é melhor do que a outra, você perde o critério de valor, você perde o critério de juízo, você perde a capacidade de julgar. Então você não pode mais dizer que lá naquela sociedade, onde a mulher tem o seu clítoris extirpado, onde um filhote de uma índia é enterrado porque nasceu com síndrome de Down, você não pode dizer que aquilo é errado, porque faz parte da cultura. Você não pode dizer que um cara que pega uma criança de 13 anos e faz dela a sua esposa, ou escraviza uma mulher, ou que espanca, como existe nos países islâmicos, você não pode dizer que essa sociedade é inferior à nossa. Porque, na perspectiva do multiculturalismo, isso é politicamente incorreto, você afirmar que a nossa sociedade, a sociedade europeia, ela é mais valorosa. E aí você entra justamente nesse problema. E isso está entrando, acho que eu não vou nem continuar assim a seguir por causa do tempo, mas isso está entrando de uma maneira muito forte no nosso dia a dia, no nosso currículo. Eu vivencio isso muito. Então você tem o seu professor de história, que é aquele cara que fala bem, que é um cara legal, que os alunos se apaixonam por ele. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, esse negócio de eurocentrismo não faz sentido. Então vamos começar a valorizar outras coisas aqui. Já está sendo tentado uma modificação no currículo de história. Então você perde aquela linearidade da história, ou seja, aquela linearidade que nos dá uma identidade cultural, social, que faz a gente entender um certo valor de povo, de civilização ocidental, de civilização cristã, e você passa a valorizar aquelas culturas, como a cultura ameríndia, cultura indígena, cultura africana, que deve efetivamente ser valorizada, eu não estou dizendo o contrário, por isso que é difícil o meu discurso, mas que quando você está valorizando essas culturas marginais, o intuito mesmo é implodir aquilo que nos caracteriza como civilização ocidental. Isso é a ideia do multiculturalismo. Então, uma perda de identidade. A gente não se entende mais como povo cristão, como o povo que descende dos gregos, dos romanos, e tudo. Você não tem mais essa identidade. Na verdade, isso é muito criticado. O europeu é entendido como aquele que é mau, como aquele que é colonizador, e não como herdeiro de toda uma tradição que é muito importante ser preservada, né? Então, como o Bofadinho já disse que o meu tempo está meio esgotado, eu vou tentar fazer uma conclusão aqui, que é mais ou menos a ideia de que a gente vive sob o risco de um totalitarismo psicopedagógico. É isso que a gente vive. A gente está sob esse risco, e se a gente não reagir, que é o que eu tenho tentado fazer, falar, a gente vai perder a batalha. Então, não percamos a batalha, né? A revolução psicopedagógica, que é basicamente isso que eu falei, ela é essencialmente totalitária. Ela pretende levar a cabo uma revolução psicológica que será seguida inelutavelmente de uma revolução social. Ah, mas não tem revolução ainda. Não tem, mas a revolução psicológica está acontecendo, tá? Globalista e criptocomunista, hegeliana, ela busca submeter o indivíduo ao Estado, tanto em seu comportamento quanto em seu psiquismo e em seu próprio ser. A revolução psicológica é veiculada inicialmente pelo sistema educacional, tá?
Mais uma vez, a revolução psicológica é veiculada inicialmente pelo sistema educacional. Muitos outros domínios são igualmente envolvidos nessa tarefa, tais como a mídia, a administração de empresas, a gestão de recursos humanos, os setores organizados da sociedade civil e mesmo as instituições religiosas, né? A gente tem a nossa querida teologia da libertação para dar aí o testemunho. O papel da escola está em vias de ser radicalmente redefinido por meio de um processo antidemocrático no qual as reformas são introduzidas subrepticiamente, sem expor nada do que está nelas implícito e sem jamais mostrar nem sua lógica, nem sua finalidade, que é a mudança social. O que de fato está em jogo é algo muito profundo. Trata-se da aceitação ou da recusa do modelo consensual globalista, assim como dos valores, dos conteúdos latentes que ele veicula e obriga a interiorizar. Que valores são esses que o globalismo busca interiorizar? Esse que a gente está vendo, o aborto é um deles, tá certo? E é o que está mais batendo na nossa porta. Trata-se da aceitação ou da recusa de uma ditadura psicológica insidiosa. Obrigada. Bom, opa, tá alto. Catarina, meus parabéns aí pela excelente palestra. A Lívia também.